Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É uma história que mostra como Deus age de maneira poderosa na vida daqueles que se afastam, mas que Ele não desiste de chamar de volta. Glória ao nome santo do Senhor. Era um jovem como muitos outros, criado dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus desde pequeno. Os pais eram fiéis, sempre presentes nas reuniões, e ele, como filho, acompanhava. Mas chegou um dia em que o coração começou a esmorecer. As coisas do mundo chamaram mais atenção. Os amigos, as conversas, os passeios, as distrações. Ele começou a faltar às reuniões, primeiro uma, depois outra, até que um dia falou para a mãe: "Mãe, eu não vou mais na igreja. Não quero mais ir." A mãe, uma serva de Deus, ficou triste, mas não discutiu. Ela sabia que só Deus poderia tocar aquele coração. Então, todos os dias, em segredo, ela se ajoelhava e orava: "Senhor, traz meu filho de volta. Não deixe que ele se perca." E Deus ouviu aquelas orações. O jovem seguiu seu caminho, se envolvendo cada vez mais com as coisas que o afastavam da presença do Senhor. As noites na praça, as músicas, as conversas que não edificavam. Tudo parecia bom aos seus olhos, mas por dentro, uma voz falava: "Isso não é o que você precisa." Ele tentava ignorar, mas a voz não calava. Até que um dia na igreja, enquanto a mãe orava, o Espírito Santo falou ao coração dela: "Teu filho é como um peixe fisgado pelo anzol da graça. Eu não vou soltar. No tempo certo eu vou puxar esse anzol, e ele vai voltar." A mãe guardou aquela palavra no coração e continuou orando, confiante de que Deus cumpriria o que havia prometido. Mas o jovem não sabia de nada disso. Ele pensava que estava livre, que tinha escolhido seu próprio caminho. Até que certo dia começou a sentir um mal-estar no corpo. Primeiro uma coceira, depois vermelhidão e logo feridas que não saravam. Os médicos disseram que era uma doença de pele, difícil de tratar. Ele tentou de tudo, remédios, pomadas, mas nada adiantava. As feridas só pioravam, e a dor aumentava. Foi então que, em meio àquele sofrimento, ele se lembrou das palavras que ouvia na igreja: "Deus é misericordioso, Ele perdoa e cura." Uma saudade da presença do Senhor começou a crescer dentro dele. Ele não tinha coragem de voltar sozinho, mas Deus já estava agindo. Um irmão da igreja que sabia da situação, foi visitá-lo e falou com amor: "Irmão, Deus está te chamando. Não é castigo, é amor. Ele quer te ver de volta." Aquelas palavras tocaram fundo. Ele chorou, reconheceu seu erro e disse: "Eu quero voltar. Eu preciso de Deus na minha vida." No domingo seguinte, ele estava na igreja. Não foi fácil, as feridas ainda doíam, mas ele sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Quando o pastor anunciou o batismo, ele não hesitou. Desceu as águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebeu o Espírito Santo, falando em novas línguas, como no dia de Pentecostes. Glória a Deus! A partir daquele dia sua vida começou a mudar. As feridas, pouco a pouco, foram sarando. Não foi de um dia para o outro, mas Deus estava restaurando tudo. Ele voltou a congregar, a servir, a louvar ao Senhor com alegria. A mãe que tanto orou viu o milagre acontecer diante dos seus olhos. Hoje ele testemunha: Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando nos afastamos, Ele está lá, esperando a gente voltar. Não adianta fugir porque o amor dele é maior. Se você está longe, volte. Se está sofrendo, clame por Ele. Deus ouve, Deus responde, Deus restaura. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Se Deus fez isso na vida desse irmão, Ele pode fazer na sua também. Fique firme. Não saia do lugar. A obra que Deus começa, Ele termina. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Mas irmão, isso não terminou aqui não. Assista só como a fidelidade de Deus vai além do que a gente imagina. Depois que esse irmão foi batizado, ele pensou: agora é só alegria, só vitória. Mas o adversário, que não gosta de ver almas servindo a Deus, tentou de tudo para desanimá-lo. As feridas do fogo selvagem ainda ardiam e às vezes no meio da noite a dor acordava ele como se fosse um lembrete. Você acha que vai ser fácil? Mas ele lembrava das palavras que ouviu na igreja: Deus não faz obra pela metade. E toda vez que a dor apertava, ele dobrava os joelhos e dizia: Senhor, o Senhor começou, o Senhor vai terminar. E sabe o que aconteceu? As marcas foram sumindo. Não foi da noite para o dia, não foi milagre de televisão, foi Deus trabalhando devagar, como um oleiro que molda o barro com cuidado. Hoje, se você olhar para as mãos dele, mal dá para ver onde estavam aquelas feridas profundas. Deus não deixa marca. E a família, irmão? Ah, a família. Esse é outro ponto que glorifica a Deus. A mãe que tanto chorou e orou, hoje sorri quando vê o filho na obra do Senhor. Mas não foi só ele que mudou. O irmão mais novo, que via tudo de longe, um dia chegou para ele e disse: Eu também quero isso que você tem.
Hoje os dois servem a Deus juntos. E a mãe? Ela não para de agradecer. Todo domingo, quando vê os filhos lado a lado no culto, ela repete: valeu a pena cada lágrima, cada joelho dobrado. Deus é fiel. E o trabalho, irmão? Como ficou? Aqui vem uma parte que muitos não falam, mas é real. Deus abençoa em todas as áreas. Esse irmão trabalhava em um lugar onde os colegas zoavam dele por ser crente. Ah, agora você virou santinho, hein? Mas ele não respondia com grosseria, só dizia: Deus mudou minha vida, e se quiser, Ele pode mudar a de vocês também. Com o tempo, os próprios colegas começaram a notar a diferença. Um dia, o chefe dele, que nunca tinha pisado numa igreja, chegou e falou: olha, não sei o que você tem, mas quero isso para mim. Hoje, esse chefe já foi na igreja 2 vezes. Não se batizou ainda, mas está ouvindo a palavra. E o nosso irmão? Foi promovido. Não porque pediu, não porque fez corpo mole, mas porque Deus honra quem o serve com fidelidade. Ele mesmo diz: não é o dinheiro que importa, é a bênção de Deus na minha vida. Antes eu trabalhava pelo salário. Hoje trabalho para glorificar a Ele, e Ele cuida do resto. E as tentações, irmão? Acabaram? Ah, se acabassem. O adversário não desiste fácil. Teve uma vez que uns amigos antigos o chamaram para uma festa. Vem só para dar um oi, ninguém vai saber. Mas ele lembrou daqueles dias na praça, do vazio que sentia, e respondeu: não posso. Minha vida não é mais minha, é de Cristo. Os amigos riram, disseram que ele estava perdendo a vida. Mas sabe o que aconteceu? 2 daqueles amigos hoje estão na igreja. Um deles até já foi batizado. Ele conta: não foi eu que os convenci, foi Deus. Eu só fiquei firme. Quando a gente não cede, o Espírito Santo trabalha. E hoje, como está a vida dele? Hoje, esse irmão é cooperador na igreja. Não é pastor, não é evangelista famoso, é um servo simples que visita os doentes, ora com os irmãos, e quando pode, dá um testemunho como este para encorajar quem está fraco. A esposa dele, sim, Deus também abençoou ele com um lar. Diz que o maior milagre não foi a cura das feridas, mas a mudança do coração. Ele mesmo resume assim: antes eu pensava que ser crente era só não fazer coisas erradas. Hoje eu sei que é muito mais. É amar a Deus, servir ao próximo, e confiar que Ele sabe o que faz, mesmo quando a gente não entende. Uma última palavra, irmão? Ele fecha os olhos, como se estivesse revivendo tudo, e diz: se você está ouvindo isso hoje e acha que seu caso é sem jeito, saiba uma coisa: Deus não olha para o seu passado, Ele olha para o seu coração. Eu fui um peixe fisgado pelo anzol da graça, e se Deus pôde me tirar da lama e me pôr num lugar firme, Ele pode fazer o mesmo por você. Não importa o que você fez, não importa onde você está, Deus está te esperando de braços abertos. Mas tem uma coisa: não adianta só ouvir, tem que decidir. Eu decidi, minha mãe decidiu orar, meus irmãos decidiram servir, e Deus fez o resto. Então, se você está aí pensando em voltar, volte. Se está em dúvida, clame a Deus. Se acha que não tem mais jeito, Deus tem. Porque a obra que Ele começa, Ele termina. E Ele não desiste de ninguém. Ninguém. Glória ao nome santo do Senhor. Que este testemunho toque o seu coração. Se Deus fez isso na vida desse irmão, Ele pode fazer na sua também. Fique firme. Não olhe para trás. A melhor parte da sua história ainda está por vir. Amém? Amém. Mas irmão, tem mais uma coisa que eu preciso contar. Ele faz uma pausa, como se estivesse medindo as palavras. Os olhos brilham não de emoção exagerada, mas daquela certeza quietinha que só vem de quem viu a mão de Deus agindo. Depois que eu fui batizado, pensei que tudo ia ser fácil, que o adversário ia desistir, mas não é assim não. A luta só mudou de lugar. Ele conta que uns 3 meses depois do batismo, começou a sentir umas dores fortes nas costas. Não era qualquer dor. Era como se algo estivesse rasgando por dentro. Os médicos falavam em hérnia e inflamação, mas os remédios não adiantavam. Até que um dia, depois de um culto, o irmão mais velho se aproximou e disse: filho, isso não é doença do corpo não. Isso é o adversário tentando te derrubar de novo. Porque quando a gente decide servir a Deus de verdade, o inimigo não gosta. Ele vai tentar de todo jeito. E o que eu faço, irmão? Ora, e não para de congregar. Porque o lugar mais seguro para você é dentro da igreja, entre os irmãos. Ele obedeceu. Todo dia de manhã e à noite se ajoelhava e clamava. Não era oração bonita, cheia de palavras difíceis. Era só um homem quebrado dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Mas se o Senhor quiser, eu fico firme. Até que uma noite no culto aconteceu. O irmão que estava dirigindo a reunião parou no meio de um hino e olhou para ele. Não tinha nada de espetáculo, não tinha gritaria, só uma voz calma, mas cheia de autoridade.
Irmão, levanta. Deus tá te curando agora. Ele sentiu algo como um fogo passando pelas costas. Não doía. Era quente, mas era bom. Como se alguém estivesse costurando por dentro o que estava rasgado. Quando se levantou, não tinha mais dor. Nenhuma. Glória a Deus. Alguém gritou baixinho. Glória a Deus. Outros repetiram. E ele soube, não era coincidência. Era Deus mostrando que quando a gente fica firme, Ele não só cura, Ele restaura. Mas a história não para aí. Porque uns anos depois, a mãe dele, aquela mesma que orou tanto, adoeceu. Câncer. Os médicos davam pouco tempo. E dessa vez, foi ele quem teve que aprender a orar como ela orou por ele. Mãe, o Senhor vai sarar, tá? Ele dizia, segurando a mão dela. Se for da vontade de Deus, filho. Mas se não for, também tá bom. Porque eu já vi a glória. Eu já sei onde eu vou. Ela não sarou. Não da maneira que ele queria. Mas no último dia, quando ela já mal conseguia falar, ela segurou o rosto dele e sussurrou. Não chora, meu filho. A gente se encontra lá. E enquanto você tá aqui, não esmorece. Cuida dos teus irmãos. Ensina eles a orar como eu te ensinei. Quando ela partiu, doeu. Doeu muito. Mas ele lembra que no velório, o irmão mais velho chegou perto e disse. A dor passa. A saudade fica. Mas a certeza de que ela tá com Deus, isso ninguém tira da gente. E foi verdade. Hoje, ele é cooperador. Não é pastor, não é evangelista. É só um servo. Mas todo domingo, ele tá lá na porta da igreja, recebendo os irmãos com um aperto de mão e um sorriso. E quando algum jovem chega para ele dizendo que tá fraco, que tá querendo desistir, ele olha nos olhos e fala. Eu já estive onde você tá. Eu já pensei em desistir. Mas Deus não desistiu de mim. E Ele não vai desistir de você. Então vem. Fica. Congrega. Porque o lugar mais perigoso para um filho de Deus é fora da igreja. E quando perguntam como ele tem tanta certeza, ele responde. Porque eu já vi o anzol da graça. Eu já senti a mão de Deus me puxando para fora da lama. E se Ele fez isso por mim, que não merecia nada, imagine o que Ele não faz por quem ainda está lutando. Então, irmão, qual é a mensagem final? Ele sorri. Não é um sorriso largo, de quem não sabe o que é dor. É um sorriso de quem já chorou, já duvidou, já caiu, mas levantou. Fica firme. Não olha para trás. Não negocia com Deus. E quando você achar que não aguenta mais, lembra, a oração da tua mãe, do teu irmão, da tua irmã, tá te sustentando. Você não tá sozinho. Nunca esteve. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele fecha os olhos e diz: Glória ao nome santo do Senhor. Amém? Amém. E tem mais. Porque a história desse irmão não acabou ali. Não é só um testemunho bonito para contar no culto e esquecer. É uma prova viva de que, quando Deus começa uma obra, Ele não larga pela metade. A provação que veio depois da vitória. Depois que ele foi batizado, tudo parecia que ia ficar fácil. Agora eu tô firme, agora eu tô salvo, agora nada vai me abalar. Mas o adversário não desiste tão fácil assim. 1 ano depois do batismo, ele começou a sentir umas dores no estômago. No começo pensou que era só nervoso ou estresse do trabalho. Mas as dores foram aumentando. Até que um dia, depois de uma reunião de jovens, ele dobrou de dor no meio da rua. Os irmãos o levaram pro hospital. O médico olhou os exames, franziu a testa e falou: Isso aqui não é normal. Vamos ter que fazer uma cirurgia. Era um tumor. Grande. E a palavra que o médico usou foi maligno. Ele lembra que na hora não sentiu medo. Sentiu raiva. De novo, Senhor, eu já passei pelo fogo, já voltei para a igreja, já fui batizado. Por que agora? Mas quando chegou em casa e contou para a mãe, ela não chorou. Não gritou. Só se ajoelhou como sempre fazia e disse: Filho, Deus não tira o que Ele dá. Se Ele te deu a salvação, Ele não vai te tirar a vida. Confia. A cirurgia e a visita inesperada. No dia da cirurgia, ele estava na maca, esperando ser levado pro centro cirúrgico. Os enfermeiros falavam baixo, o cheiro de álcool queimava o nariz. Ele fechou os olhos e começou a orar. Senhor, se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, me dá força para aguentar. Foi aí que sentiu uma mão no seu ombro. Abrindo os olhos, viu um homem de jaleco branco, mas não era nenhum médico que ele já tinha visto. O homem tinha uma barba branca, olhos claros, e um sorriso que ele já tinha visto antes. Você me conhece? O homem perguntou. E ele reconheceu. Era o mesmo homem do centro espírita. O mesmo que tinha falado. Hoje de manhã eu tive dentro do inferno, mas a oração da senhora me guardou. O coração dele disparou. O que o senhor está fazendo aqui? O homem sorriu. Vim te dizer uma coisa. Deus não esquece dos seus. Você vai sair dessa. Mas não é por causa dos médicos. É por causa dele.
E então, como se não tivesse acontecido nada, o homem virou as costas e saiu. Os enfermeiros nem pareciam ter visto. Quando ele acordou da anestesia, a primeira coisa que ouviu foi a voz do médico. Não entendo. O tumor sumiu. Não tem mais nada. É como se nunca tivesse existido. A lição que veio com a cura. Ele saiu do hospital no mesmo dia. Sem dor, sem cicatriz. Só com uma certeza queimando no peito. Deus não só cura. Ele prova. Prova a fé. Prova a paciência. Prova se a gente vai confiar nele mesmo quando não entende. Porque se fosse só para ser curado e pronto, qualquer um serviria a Deus. Mas ele quer mais. Ele quer filhos. Filhos que permanecem. O chamado para servir. Depois disso, ele não ficou só recebendo os irmãos na porta da igreja. Ele começou a visitar os doentes. Os que estavam desanimados. Os que achavam que Deus tinha esquecido deles. Ele ia nos hospitais, sentava ao lado da cama e falava: eu já estive aí. Eu já pensei que era o fim. Mas Deus não desiste da gente. Ele só está esperando a gente parar de lutar contra ele e deixar ele lutar por nós. E tinha um detalhe que ele sempre repetia. Não adianta só pedir a cura. Tem que pedir o coração certo. Porque Deus às vezes tira a doença, mas deixa a prova pra gente ver se a gente tá mesmo com ele. A família restaurada. A mãe que tanto orou viu o filho não só curado, mas firme. O pai, que antes só ia na igreja de vez em quando, começou a congregar todo domingo. Até os primos que tinham se afastado voltaram. Numa noite de Santa Ceia, ele olhou para a família toda reunida na mesma fileira e pensou: isso aqui não foi eu, foi Deus. Todo esse tempo ele estava trabalhando, mesmo quando eu não via. A última prova até agora. Anos depois, veio a pandemia. As igrejas fecharam. Os cultos passaram a ser online. E muitos irmãos começaram a fraquejar. Não tô sentindo a mesma coisa. Tá difícil orar sozinho. Será que Deus esqueceu da gente? Ele sabia que não podia ficar quieto. Então, mesmo com as restrições, ele começou a fazer pequenas reuniões na garagem de casa. Só a família, só os irmãos mais próximos. Mas com orações fortes. Com hinos cantados em voz alta. Com a palavra sendo lida sem medo. Até que um dia, um irmão ligou desesperado. Meu filho tá com Covid. Tá ruim. Os médicos estão falando que não tem jeito. Ele não pensou duas vezes. Pegou o carro, foi na casa do irmão, orou com ele, com a família e disse: Deus não mudou. A gente é que às vezes esquece quem ele é. 3 dias depois, o jovem se levantou. Sem sequelas. Sem explicação médica. A mensagem de hoje. Agora, quando ele conta essa história, não é para mostrar o que ele fez. É para mostrar o que Deus faz. Muitos falam que Deus não opera mais como antes. Que milagre é coisa do passado. Mas eu tô aqui para dizer, Deus não mudou. O que mudou foi a gente. A gente quer tudo rápido, tudo fácil. Mas Deus quer a gente firme. Quer a gente de joelhos. E então ele olha para a congregação e pergunta: quantos aqui estão passando por uma prova? Uma doença? Uma luta na família? Um filho afastado? As mãos se levantam. Os olhos se enchem de lágrimas. Então escuta, Deus não desistiu de você. Ele só está esperando você parar de lutar contra ele e deixar ele lutar por você. E antes de terminar, ele sempre repete a mesma coisa que a mãe dele falou anos atrás. Enquanto os teus joelhos estiverem dobrados, a tua oração vai te guardar. Não importa o que está acontecendo. Fica firme. E então, como sempre, ele fecha os olhos e diz: Glória ao nome santo do Senhor. Amém.